Olá, pessoal, tudo bem? Bom, mais uma questão aí de raciocínio lógico quantitativo. Em um bosque, há 180 árvores. Sabe-se que cada árvore tem pelo menos 30 folhas e que nenhuma árvore tem mais de 200 folhas. Então, pode-se concluir que, letra A, existe pelo menos uma árvore com 200 folhas. Letra B, o número médio de folhas é igual a 115. Letra C, existe alguma árvore com 115 folhas? Letra D, existe pelo menos duas árvores com o mesmo número de folhas? Ou letra E, o número total de folhas é certamente maior que 6.000. Cuidado com essa palavra, viu? Certamente. Se tiver dúvida, não marca a alternativa que tem essa palavra, viu? A chance de ela estar incorreta é muito grande. Então vamos pensar. Então vamos de novo. O bosque tem 180 árvores e cada árvore tem uma quantidade de folhas que varia de 30 a 200, né? Ó, sabe-se que cada árvore tem pelo menos 30 e que nenhuma árvore tem mais de 200. Então, elas variam de 30 a 200 folhas. Então, 30, 31, 32 até 199 e 200, tá? Não sei quantas folhas tem cada árvore, não sei se todas as árvores têm a mesma quantidade de folhas, se metade tem uma quantidade, metade tem outra, se cada uma tem uma quantidade diferente, não sei. Então, como que eu vou fazer para responder essa questão? Já que eu não sei, eu vou supor. Só tem que pensar o seguinte: quando eu supor, tem que servir apenas para eliminar, não pode ser para garantir, tá? Então eu vou supor que as árvores têm uma quantidade de folhas, tá? Então sempre isso, quando você for supor numa questão de raciocínio lógico quantitativo, essa suposição só vai servir para eliminar uma resposta que não bateu com a sua suposição. Não vai servir para acertar, para marcar que está certo. Por quê? Porque às vezes você supôs uma coisa que deu certo, mas nem sempre vai ser. Então a gente vai, esse tipo de questão a gente faz por eliminação. A gente vai eliminando todas as questões e fica com a que sobrar, tá? Então vem comigo, vamos fazer essa questão. Então vamos lá. Letra A. Existe pelo menos uma árvore com 200 folhas. Bom, são 180 árvores. Cada uma delas tem uma quantidade de folhas. Eu não sei se é a mesma quantidade, não sei se é diferente. E essa quantidade eu só sei que varia de 30 a 200. Então pergunta: quem é que me garante que eu tenho pelo menos uma árvore com 200? Pode ser que todas as árvores tenham 30 folhas. Pode ser que metade das árvores tenham 30 e a outra metade tenham 90, por exemplo. Pode ser que um terço das árvores tenha 30, outro terço tenha 50 e outro terço tenha 90. Já dei 3 exemplos aí que eu não tenho nenhuma árvore com 200 folhas. Então, letra A. Existe pelo menos uma árvore com 200 folhas? Garanto isso? Pergunto a vocês. Não, né? Então, letra A, tchau pra você, tá fora. Não é a resposta certa. Letra B, o número médio de folhas é 115. Vamos pensar sempre em contra-exemplo para poder eliminar as alternativas. O número médio é 115. Bom, se todas tiverem 30, eu não tenho um número médio de 120. Se metade das árvores tiverem 30 e a outra metade tiver 90, o número médio de folhas também não é 115. Se todas as árvores tiverem 200 folhas, o número médio não é 115. Então, quem é que vai me garantir que o número médio de folhas é 115? Não é, né? A não ser que eu tenha. Existe essa possibilidade, mas eu posso concluir, ou seja, eu tenho certeza que eu tenho um número médio de folhas 115? Não. Então, opa, pulei, esse risquinho era lá para a letra B. Tchau para a letra B. Pronto, foi o risquinho agora. Letra C. Já coloquei que tem um risquinho aí, já adiantei. Existe alguma árvore com 115 folhas? Exatamente o que a gente falou na letra B. Como que eu vou garantir se todas as árvores tiverem 200? Não sei se tem alguma árvore com 115. Se todas tiverem 30, se metade tiver 30 e metade tiver 90. Não sei. Então, pelo mesmo motivo da letra A, existe pelo menos uma árvore com 200, que eu falei que está errada. Então, a letra C, existe alguma árvore com 115? Também não garanto, então está errado. Se eu não garanto, então está errado, tá? Letra D.
Existe pelo menos 2 árvores com o mesmo número de folhas. Nesses exemplos que eu dei aí tem, né? Se todas tiverem 200 folhas, a frase está certa. Tem pelo menos 2 com o mesmo número de folhas. Se todas tiverem 30, também. Se metade tiver 30, metade tiver 90, também está certa. Se 1/3 delas tiver 30 folhas, mais 1/3 tiver 50 e mais 1/3 tiver 90, a letra D também está certa. Então, vamos deixar essa letra D quieta por enquanto? Bom, né? Nos exemplos que a gente colocou, deu certo. Vamos pensar na letra E. É assim que vai funcionar. Letra E. O número de folhas é certamente maior que 6.000. Nossa, Edna, como é que eu vou fazer isso? Não tenho a menor ideia. Bom, o número mínimo de folhas é 30, certo? E são 180 árvores. Então, vamos pensar. Se todas as 180 tiverem 30 folhas, quantas folhas eu tenho? Será que eu tenho certamente maior que 6.000, por exemplo? Né? Então, vamos pensar. Ó. Coloquei cuidado com a palavra certamente. Então, eu coloquei aqui, ó, se todas as árvores tiverem em média 31 ou 32 folhas. Então, ó, são 180 árvores vezes 31 folhas, eu vou ter 5.580 folhas. Se fossem 32 folhas por árvore, 180 árvores, cada uma com 32 folhas, 180 vezes 32, eu teria 5.760 folhas. Então, caiu por terra, né? Esse número é maior que 6.000? Não. A palavra certamente é que é o problema. Se ela fosse trocada por provavelmente ou é possível, a questão estaria certa. Desculpa, gente. Então, esse que é o detalhe. Se fossem 30 árvores, né? 5.400 folhas. Então, certamente é maior que 6.000? Não é certamente. Possivelmente é maior que 6.000? Sim, né? As chances das árvores terem mais de 32 folhas, a partir de 33 já vai passar de 6.000. Então, a chance dela terem mais de 33 folhas é grande, porque varia de 30 até 180 folhas, até 200 folhas. Então, a ideia seria essa. Como ele coloca a palavra certamente, não é certamente. Isso é possivelmente, isso é provavelmente, mas não certamente. Então, letra E está errada e a resposta certa realmente é a letra D, aquela que eu coloquei uma interrogação. Mas vamos ver por que ela está certa. Bom, são 180 árvores e elas têm entre 30 e 200 folhas. Então, esse intervalo de 30 a 200 folhas é um intervalo de 170 números possíveis de folhas, certo? Então, ó, são 180 árvores e 170 números possíveis de folhas, certo? E o que ele diz? O que eu preciso pensar? Se são 180 árvores, mas 170 números possíveis de folhas, né? 30, 31, 32, 33, até 180, em algum momento eu vou ter que repetir uma quantidade de folhas, né? Mesmo que eu volte lá, chegou lá na árvore 170, né? Aí eu coloquei lá 200 folhas. A árvore 171, em qualquer lugar que eu coloque ela, em qualquer número de folhas que ela contenha, ela vai repetir. Então, é o que a letra D fala, né? Existem pelo menos 2 árvores com o mesmo número de folhas. E é justamente isso que a gente quer, né? Essa é a nossa resposta mesmo, até por eliminação, né? Todas as outras 4 respostas estão erradas, não tinha nem que pensar muito nessa. Mas só para explicar por que a resposta certa realmente é a letra D, tá aí. Eu tenho um intervalo menor de quantidade de folhas para uma quantidade maior de árvores. Então, com certeza, tem que haver uma repetição, tá? Espero que vocês tenham entendido. Desculpa a minha emboleira aí no final do vídeo. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos.